Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula do nosso tempo de conhecimento. Essa será a nossa última aula deste módulo falando sobre propósito. Então, eu gostaria que você nesta noite fechasse os teus olhos, colocasse agora a tua oração diante do Senhor, apresentando esta aula para que Deus, o Espírito de Deus, possa falar ao teu coração. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, de estarmos aqui falando da tua palavra. Fala, Senhor, nesta noite, mais um pouquinho conosco. Pai, completa a tua obra e através deste estudo, Senhor, desta última aula, Pai, a tua igreja possa receber, Pai, revelação daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos falando sobre propósito nas últimas aulas. Eu falei sobre a importância de nós conhecermos quem nós somos, a importância de sabermos o porquê nós somos criados, né? Qual é o propósito em nos criar, assim nós encontramos o propósito da nossa existência, né? Então, por que finalidade, né? Nós somos criados, né? Para cumprir um propósito, para cumprir um objetivo, uma finalidade. Agora nós precisamos saber que nós precisamos dar sentido a este propósito, dar vida a este propósito, né? Quantas pessoas elas passam a sua vida inteira, né, buscando esse sentido de vida, né? Algumas trabalham a vida inteira, né? Juntam riquezas, cansam de trabalhar para deixar alguma coisa para a próxima geração, né? Isso nós falamos até que isso são heranças, né? Outros passam a vida inteira deixando talvez até não só herança, mas talvez dívidas, né, para a sua próxima geração. O que é realmente que nós queremos deixar para a nossa próxima geração? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho que o nosso propósito também está ligado em deixar um legado. O que é legado? É tudo aquilo que eu posso transmitir à próxima geração, né? Aqueles que me seguem, aqueles que eu vou deixar algo de valor, algo que vai acrescentar, né? E fazer com que a minha geração também venha cumprir o seu propósito. Então, como eu falei, né? O nosso Deus, ele é um Deus de propósito e é um Deus de gerações, né? Lá em Gênesis 17:7, diz assim, Deus falando para Abraão: estabelecerei a minha aliança com a aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, quando nós olhamos aqui a palavra, nós vamos ver que Deus faz uma promessa para Abraão, faz uma aliança com Abraão, e ele fala que havia uma aliança entre eles, mas essa aliança ia dar continuidade às próximas gerações. Por isso que nós conhecemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, né? O Deus que dá continuidade, o Deus de Jacó, que dá continuidade numa promessa. Então, aquilo que o Senhor faz na nossa vida não é só para nós, mas é para nós darmos uma resposta à próxima geração. Aí nós vamos ver também lá em 1 Crônicas 22, do 4-5, eu não vou ler. Você depois lê na sua casa, senão o tempo avança um pouco. Vou citar alguns versículos, depois você acompanha aí depois na sua casa. Então, lá em 1 Crônicas 22, 4-5, vai falar ali de Davi, quando Davi está para morrer e ele deixa um legado, né, para Salomão, seu filho, né? E ele ali fala que Deus havia falado com ele, né? Que ele não poderia estar fazendo o tabernáculo, estar fazendo o templo do Senhor, porque o propósito dele era um propósito de guerra, de estar guerreando, de estar conquistando, né? Como rei, conquistando muitas coisas. Mas ele estaria deixando despojos dessas guerras, ele estaria deixando ali um legado muito importante para Salomão, e Salomão ia cumprir um outro propósito, né? De estar levantando o templo do Senhor, né? Em sabedoria, em riqueza, mas de um legado que havia sido deixado pelo seu pai, né? Aqui vai mostrar a preocupação de Davi
em deixar uma herança, em deixar um legado, mais que uma herança, né? Porque legado fala muito mais do que herança, muito mais do que bens financeiros. Legado está falando de valores, está falando de bens espirituais, legado está falando de tudo aquilo que eu vou transmitir e vou deixar como marco para minha próxima geração. Então nós vamos ver que na videixa, isso nos ensina, né? Fala conosco de que nós precisamos também deixar um legado, deixar uma história, deixar um marco para a próxima geração. Então, o nosso propósito, além de trabalhar conosco, além de ressignificar os nossos traumas, além do Senhor nos usar, quem nós somos, personalidade, de tudo aquilo que nós aprendemos, ele também está ligado em deixar também um legado, deixar algo para que possa ter continuidade a essa obra bendita da cruz, né? Que é onde nós fomos incluídos. Isso vai nos ensinar, né? Isso nos ensina que tudo que fazemos ou deixamos de fazer vai afetar de alguma forma a nossa geração, né? Quando eu falo geração, não estou falando só de filhos, naturais, eu também estou falando de filhos espirituais, eu estou falando também não só dos filhos que estarão perto, mas eu estou falando de todos, né? Porque aquilo que você vive, aquilo que você faz, aquilo que você com propósito, ele tem que tocar pessoas, né? Propósito, quando nós falamos de propósito que não toca pessoas, que de alguma forma não alcança pessoas, isso não é propósito. Propósito não tem a ver só conosco, né? Propósito ela tem a ver com pessoas, tem a ver em tocar pessoas, porque uma geração ela vai falar a outra geração. Por isso nós precisamos dar resposta para que as próximas gerações possam viver o que o Senhor tem de melhor, né? Aquilo que o Senhor tem para completar, aquilo que o Senhor tem para fazer sobre toda a humanidade. Então nós fazemos parte de um propósito muito mais excelente do que apenas o nosso chamado, a nossa vocação, né? De manifestar o reino de Deus, de manifestar a sua glória. E nós fazemos participação, né? Então nós nascemos não por acaso. Deus nos chama para dar uma resposta para um tempo específico. Você não é fruto de um acaso, né? Como eu tenho falado desde o começo aqui das primeiras aulas, você não é fruto. Se não conseguimos ser pleno em quem somos neste mundo, será afetado da plenitude. Se nós não conseguimos ser pleno daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos chamados para viver, com certeza este mundo será afetado pela falta daquilo que nós deixamos de fazer. Porque nós somos a resposta para este mundo, para o caos. Nós somos a manifestação da imagem e da semelhança de Deus. Então é muito importante você entender isso. Viver o propósito inclui pessoas. Lá em 2 Coríntios também, acompanha aí na sua casa depois, os versículos para você depois dar uma verificada, uma estudada. Fala também em 2 Coríntios 5:20, né? Paulo falando que nós somos embaixadores, representantes de uma nova aliança, né? Somos nós que reconciliamos o mundo a Deus, assim como Jesus nos reconciliou a Deus, né? Nós, através de Cristo, através da cruz, através dessa obra tão bendita, nós também fazemos parte dessa reconciliação, nós representamos isso, né? Eu coopero com Ele, eu o represento. Isso faz parte do teu propósito. Quando você está representando Ele nessa terra, você está vivendo o seu propósito. E todo propósito é para alguém. Eu não vivo o que Deus tem para mim se isso não estiver relacionado com pessoas. Se não for para tocar, se não for para abençoar os outros, isso não é propósito. O uso dos seus dons, o uso dos seus talentos e tudo aquilo que você viveu, que ressignificou em Cristo, isso daí tem que ser uma ferramenta poderosa em Deus para tocar, para curar, para libertar, para restaurar outras vidas. Fazendo isso, você está vivendo essa plenitude. Né? Quando nós fazendo isso, nós estamos vivendo essa plenitude bendita de estar cumprindo o nosso propósito. Preciso conhecer a minha geração. Os meus dons, os meus talentos, os meus traumas
podem contribuir muito, como eu falei, é uma ferramenta para o desenvolvimento no propósito de outras pessoas. Então, aquilo que você viveu pode ser um instrumento de edificação para outros, de ensino para outros, né? Aquilo que talvez você passou, situações que você vivenciou que não foi bom, você pode abrir caminho para outros. Então, tudo que você faz, que você vivenciou, serve de ferramenta para que você também abra caminho para que outros vivam. Nós só vamos crescer, né, dentro do nosso propósito e da nossa vocação se nós abrirmos caminhos para nossa próxima geração, né? Quando nós tocamos a nossa próxima geração, quando nós abençoamos a nossa geração, nós estamos vivendo o propósito, nós estamos deixando um legado, né? Um legado que vem durante mais de 2000 anos, está vindo sobre toda a humanidade, né? Pessoas que deixaram legados, pessoas que deixaram com toda a sua história, com tudo aquilo que viveu, com tudo aquilo que sofreu, com tudo aquilo que também exerceu diante daquilo que tem de dons, de talento, deixar história. Se nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, foi porque alguém fez a sua história, porque alguém de alguma forma cumpriu o seu propósito, porque de alguém de alguma forma cumpriu a sua vocação. Então nós precisamos dar continuidade a tudo isso. Há em nossos dias uma carência gritante de nós sabermos a nossa relevância de vida, de dar importância desta obra da cruz, né? Dessa grandeza do que foi a obra da cruz. Na verdade, nós vivemos um evangelho puro e verdadeiro. Nós estamos vivendo dias em que o verdadeiro evangelho precisa ser manifesto. O verdadeiro evangelho precisa tocar, precisa ver essa vida de Deus, esse zoe de Deus nascendo novamente nos corações, né? E isso tem a ver com um propósito. Precisa arder em nós, nesses dias, viver este evangelho, de tocar vidas, de manifestar a Cristo, mais do que práticas religiosas, né? Nós precisamos expressar este evangelho de boas novas. Uma coisa é eu ir até a obra da cruz, né? Eu viver as bênçãos. Outra coisa é eu carregar a minha cruz. Carregar a cruz fala de você dar continuidade ao propósito de Cristo. Dar continuidade àquilo que Ele te chamou, a essa vocação que Ele tem sobre a tua vida. Então nós precisamos isso. Porque existem muitos cristãos que vivem o evangelho que fala de boas novas sem expressar essas boas notícias. Porque boas novas fala de boas notícias. Existem muitas pessoas que vivem o evangelho estão há anos na igreja, 20, 10, 5 anos ou mais até, mas tem faltado este brilho no olhar, né? Faltado este brilho de cumprir algo que foi chamado, foi formado, foi criado para viver. Então nós precisamos deixar que o Espírito de Deus renove isso em nossas vidas a cada dia. Só acerca de conhecimento, no Brasil somos cerca de 85% de cristão, e dados de uma pesquisa diz que apenas 70% estão vivendo ou sabem sequer da sua importância de vida, da sua relevância. Então, o que acontece com esses outros 15%? Será que nós estamos dentro dos 75% ou dos 15%? Né? De saber qual que é o nosso chamado, qual que é a nossa vocação. Né? Nesses dias aí de aula, eu acredito que o Espírito de Deus já tenha falado ao teu coração, já tenha sinalizado algo ao teu coração, ao teu espírito, para que nasça, né, esse desejo de você caminhar rumo a este propósito, né, que o Senhor tem sobre a tua vida. Estou finalizando esta aula de hoje, né, esse módulo, seu propósito, e eu quero deixar algumas questões para que fique para nós como reflexões ao nosso espírito, né, daquilo que o Senhor tem para falar para nós. Lá em 2 Coríntios 3, 2, Paulo falando também que nós somos cartas escritas. Nós somos aqueles que vão manifestar este reino através da nossa vida, como cartas escritas, quer dizer, do nosso testemunho, de quem nós somos, quem nós expressamos, como vivemos. É assim que nós vamos manifestar, para que haja de volta, traga de volta este brilho no olhar. Então é tempo de nós vivemos um tempo
de viver o propósito de Deus. É tempo de nós deixarmos com que o Espírito de Deus se renove em nós, nessa chama de vivermos, e deixarmos, mais que tudo, um legado para uma próxima geração. Se Jesus não voltar nessa nossa geração, e eu creio que está próxima esta volta, mas se acontecer de não voltar, né, ainda nós estamos deixando um legado para a próxima geração, né? E se ele voltar, nós estamos cumprindo também o nosso propósito. Então isso é tremendo. Eu queria deixar aqui para finalizar algumas perguntinhas. Eu queria que você deixasse que o Espírito de Deus falasse com você e você refletisse sobre isso. Será que eu estou vivendo o que deveria de estar vivendo hoje? Será que você está vivendo? O que gera a minha indignação? Será que estou sendo a resposta para essa indignação? Como eu já ministrei algumas aulas, né, que aquilo que talvez traz indignação é aquilo que o Senhor está te chamando para você ser a resposta. Será que você tem alguma indignação aí bradando no teu espírito? Será que eu posso dizer que tenho brilho no meu olhar quando eu falo ou quando expresso as coisas que eu estou vivendo hoje? Será que você consegue ter este brilho? Será que as pessoas conseguem ver este brilho no olhar quando você vai expressar o seu chamado, o seu propósito, se você está vivendo isso hoje? Eu estou sendo resposta ou estou deixando algum legado para as próximas gerações com aquilo que eu estou vivendo hoje? Será que o que você faz, você está tocando pessoas? Você está tocando a sua geração? Você está tocando de alguma forma, abrindo caminho, né, através daquilo que você é, através dos seus dons, através dos seus talentos, através daquilo que você vivenciou, através de quem você é? Será que você está tocando pessoas? Então nós precisamos deixar com que o Espírito de Deus fale conosco. Jesus, ele não quer apenas nos revelar um destino nessa busca pelo nosso propósito, mas ele quer restaurar a nossa origem, por aquilo que nós fomos chamados. Ele quer restaurar esta origem pelo aquilo que nós fomos formados. Então não é só apenas aprender para seguir um propósito, não. Mais que isso, é restaurar esta chama em nós, é nos trazer de volta à origem da qual nós fomos formados. Pergunte a si mesmo e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar, através dessas autoanálises neste tempo de conhecimento, né, de quem você é, daquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, aquilo que Ele quer ressignificar na tua vida, né, e também como você está marcando a sua geração. Faz essa autoanálise, né, dentro do teu chamado, do teu propósito. Volte à origem pela qual você foi criado e viva tudo aquilo que Deus tem para você viver. Só assim será pleno e encontrará o propósito de vida. Quer ser pleno na sua vocação? Quer ser pleno no seu chamado? Deixa o Espírito de Deus falar com você. Deixa o Espírito de Deus arder esta chama. Né, trazer de volta você ao lugar de origem, ao lugar de formação, ao propósito daquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Então, nesta noite, eu queria que você colocasse neste finalzinho de oração, terminando esta aula do tempo de conhecimento sobre propósito. Se você sentiu o desejo, reveja desde a primeira aula. Deixa o Senhor falar mais vezes com você, ministrar mais ao teu coração. Eu sei que depois nós vamos ter outras aulas tremendas também, que o Senhor venha falar poderosamente. Cresça naquilo que o Senhor chamou para a tua vida, amém? Então nós vamos orar e neste momento de oração, coloque diante do Senhor. Fala, Senhor, faz arder essa chama, faz bradar em mim, né, esse propósito, essa vocação, naquilo que o Senhor tem para minha vida, amém? Senhor, Pai, eu quero te louvar mais uma vez, Pai, por esses dias de aula que nós tivemos aqui. Senhor, visita a tua igreja poderosamente. Senhor, com a revelação, Senhor, do teu Espírito, do qual seja o propósito que o Senhor tem para cada um deles, qual seja a vocação, Senhor, como o Senhor quer usar nos dons, nos talentos, Senhor, ressignificando todos os traumas, curando, Senhor, e que eles sejam a voz para esta próxima geração, que eles sejam, Senhor, a voz, Senhor, que a tua igreja seja, Pai amado, Pai, a voz
para a próxima geração, que abram caminhos para deixar um legado, Senhor, um legado de poder, um legado de vida, Senhor, em nome de Jesus. Aviva o nosso espírito nesses dias, Senhor. Pai, que os céus sejam abertos sobre nós. Pai, que as tuas promessas, Senhor, se cumpram, que haja um romper, Senhor, Pai amado dos céus. Senhor, e as comportas do céu venham sobre nós, Senhor, que esta chuva, Pai amado, poderosa de bênção, de avivamento, de cura, de libertação, de manifestação do teu reino, Senhor, aconteça sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço. Visita, que a tua paz, Pai, a tua unção, o teu poder seja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Boa noite.